Olá, amores, eu sou Naentre e hoje vamos falar sobre o continente africano. Vamos falar sobre as 10 coisas que vocês precisam saber sobre o continente africano e sobre os africanos. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, fazer comentários, trazer sugestões para o nosso canal. Outra vez. Mas agora vamos saber a primeira coisa que devemos saber sobre o continente africano. A primeira coisa que devemos saber é que o continente africano não é um país. O que é continente? Continente é o conjunto de países. E o continente africano é o terceiro maior continente no mundo. Mas a grande mídia ele passa informação sobre o continente africano como se fosse um país. Isso acaba criando um certo entendimento na diáspora de que o continente africano é um país, mas não é verdade. É um continente com uma diversidade enorme, com uma diversidade linguística, uma diversidade cultural enorme. Então, a primeira coisa que você tem que saber do continente africano, o mais importante, não te esqueça, é que o continente africano não é um país, mas sim um continente. A segunda coisa que nós precisamos saber é que o continente africano não é uma selva. Existe um certo entendimento que os africanos vivem na selva, mas não. O continente africano é urbanizado como qualquer outro continente. Então, nós, os africanos, não vivemos dentro de uma selva ou dentro de uma mata. Não, nós vivemos como pessoas normais dentro de casa. Então, vocês precisam saber que nós não vivemos dentro de uma. Tem uma percepção sobre a moda africana, que os africanos se vestem da mesma forma, que existe uma única moda africana. A moda africana ela vai se variar de país para país, de etnia para etnia. Existe uma cultura diversa. Portanto, a moda africana ela é linda, ela é maravilhosa, mas não é homogênica. Não é de jeito nenhum. Da religião de matriz africana, será que todos os africanos conhecem a religião de matriz africana? Ou será que todos os africanos são da religião de matriz africana? Nem todos os africanos são da religião de matriz africana e nem todos os africanos conhecem a religião de matriz africana. Porque a religião de matriz africana, ela foi criada aqui na diáspora, nas Américas, pelos africanos trazidos para as Américas na época da escravidão, ou principalmente aqui no Brasil. Eles tinham que disfarçar suas crenças em santos católicos, porque a sociedade escravocrata não permitia com que os africanos cultivassem suas crenças. A partir desse momento que vai se surgir a religião de matriz africana. Esse ponto é super importante. Será que o continente africano só tem fome ou só tem guerra? As grandes mídias passam o continente africano, é um continente esfomeado, é um continente que está se necessitando, é um continente que está em guerra. É de interesse de quem de continuar com essa imagem estereotipada sobre o continente africano que tem fome? Será que nas Américas não tem fome? Será que na Europa não tem fome? Será que na Ásia não tem fome? Todos os continentes têm fome. Todos os continentes passam conflito. A África tem 55 países. Será que esses 55 países estão passando fome? Será que esses 55 países estão em guerra? É a pergunta que devemos fazer. No Brasil as pessoas não passam fome? Nos Estados Unidos as pessoas não passam fome? Na Inglaterra, na França as pessoas não passam fome? Claro que as pessoas passam fome. Por que as pessoas continuam ainda colocando o continente africano como se fosse vendendo a imagem que o continente africano é esfomeado, o continente africano só tem guerra? As pessoas não dizem o bairro, o local, o país, que as pessoas estão passando fome.
Mas as pessoas dizem, é o continente africano que está passando fome. Eu não vou romantizar o continente africano. Claro que o continente africano tem várias dificuldades, tem vários lugares onde as pessoas passam fome, tem alguns lugares que estão passando por problema de conflito, mas não é o continente no total. Vocês precisam saber que não é o continente no total que está passando fome ou não é o continente no total que tem guerra. Tenho um entendimento que no continente africano só tem pretos. No continente não tem só preto, tem brancos também. Principalmente na África do Norte, Argélia, Egito, Marrocos. Esses países você pode encontrar africanos com pele clara, com olhos azuis, com cabelos loiros. Então, no continente, como eu falei, existe uma diversidade enorme. Nós não temos só pretos no continente africano, tem africanos brancos também no nosso continente. Haiti e Jamaica fazem parte do continente africano? Não. Haiti e Jamaica fazem parte do continente americano. Haiti não faz parte da África, Haiti não faz parte do continente africano. Várias pessoas pensam que Haiti faz parte do continente africano, mas não faz. Faz parte das Américas. E Jamaica também faz parte das Américas. É muito engraçado, tipo, para mim, ou uma pergunta muito engraçada que as pessoas às vezes nos colocam. Você encontra um africano, aí você pergunta, você conhece Mamadou? Ou você conhece Nadilé? Nem todos os africanos se conhecem. Nós estamos falando de continente, nós estamos falando de populações. Será que todos os brasileiros se conhecem? Ou será que todos os portugueses se conhecem? Ou será que todos os americanos se conhecem? A África não é um bairro no qual todo mundo se conhece. É um continente com 55 países. Então não tem como nós nos conhecermos. Não tem como. Será que não existe universidade no continente africano? Lógico que existe. Nós saímos como qualquer outra população. Os americanos saem para estudar na Ásia, saem para estudar na Europa. Os europeus saem para estudar na América, saem para estudar na Ásia. Os africanos também saem para estudar nas Américas, na Europa ou na Ásia. Então, não significa que nós não temos universidades. Temos universidade, lógico que sim, várias universidades. Mas nós queremos sair, nós queremos viver outras experiências também. Por isso que saímos do nosso lugar de conforto para vir estudar no Brasil. Será que todos os africanos chegaram a ver leão? Não, nem todos os africanos chegaram a ver leão. Nem todos os africanos conhecem os animais. Claro que existem os animais no continente, mas nem todos nós chegamos de ver ou conhecer. Por exemplo, eu que estou falando aqui com vocês, nunca vi nenhum desses animais. Eu tenho vontade de ir para o jardim zoológico, conhecer esses animais. Mas eu sou africana. Eu não sou africana, sou africana. Sou de Guiné-Bissau, mas eu nunca tinha visto. Então não generalizem. Não pensem que nós vivemos com os animais. Não pensem que todos nós chegamos de conhecer. São essas dicas que eu trouxe hoje para o canal. Comentem, deem sugestão para melhorar esse canal. Esse canal é nosso. Vamos construir um canal muito bom, educativo, informativo, principalmente para a nossa população que precisa conhecer o nosso continente e conhecer um outro lado do nosso continente que a mídia não mostra. É da nossa obrigação mostrarmos isso. Fiquem bem, continuem cuidando. Boa quarentena para vocês. Beijo enorme, beijo.